novo Código de Processo Civil entrou em vigor em março deste ano. Para atualizar membros, servidores e bacharéis em Direito, o Tribunal de Contas do Tocantins e instituições parceiras promoveram o curso sobre o novo CPC. O curso, que ocorre na modalidade à distância, foi elaborado pelo professor Dr. Antônio Cláudio da Costa Machado, que veio a Palmas para a aula inaugural, como estamos acompanhando nas imagens. Dr. Costa Machado, como é respeitosamente conhecido, participou aí do processo de aprovação e votação do novo CPC. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no TCE Notícia. É um prazer enorme voltar ao Tocantins, a Palmas, e estar em contato com o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Que bom! E eu começo perguntando, para quem está nos assistindo e não é da área do direito, o que é o Código de Processo Civil? Essa é uma confusão que muita gente faz. O Código Civil é aquele corpo de normas jurídicas que regula a vida dos cidadãos. Então, como ele nasce, como ele morre, quais são os efeitos disso. O Código Civil trata dos contratos, das obrigações, do direito de família, do direito de sucessões, de vizinhança, de propriedade, de posse, essas coisas todas que nós vivemos no dia a dia. Isso tudo é regulamentado pelo Código Civil. E o Código de Processo Civil, o que ele tem de diferente? O Código de Processo Civil é um corpo de normas que regulamenta a atividade do Poder Judiciário quando ele trabalha com essas questões de direito civil. Então, quando alguém precisa ir à justiça para fazer valer um direito civil seu, fundamentalmente é isso, o processo que é utilizado no Poder Judiciário é regulado pelo Código de Processo Civil. Então, o Código é o que regulamenta a atividade do juiz, do autor, do réu, dos advogados e de todas as pessoas que participam do processo. É isso o Código de Processo Civil. Diretamente, então, ligado com a vida do cidadão. Diretamente ligado com a vida do cidadão. Se a gente não consegue fazer valer o direito da gente espontaneamente, porque um vizinho não cumpre, porque o devedor não paga, a gente tem que se valer do Poder Judiciário para que o juiz obrigue o réu a fazer aquilo que é devido. Quais são as mudanças mais significativas para a comunidade? Olha só. A primeira coisa que eu quero destacar é que desde 18 de março de 2016 nós temos um processo que sempre começa com uma audiência de conciliação ou de mediação. Mais ou menos como acontece na Justiça do Trabalho. O réu, ele não é citado para vir se defender por escrito. Não mais. Ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. Isso me parece muito bom. E um segundo dado muito importante. Essa mediação ou conciliação não é realizada pelo juiz, mas por um conciliador ou mediador profissional. E na medida em que nós tenhamos bons conciliadores e mediadores, a chance de se alcançar um acordo logo no início do processo cresce bastante. Então, nessa medida, o Código tende a produzir um número maior de acordos. E isso é muito bom para a justiça e é muito bom para as pessoas. Porque é melhor ver a causa resolvida por um acordo do que por uma decisão do juiz que sempre desagrada e muito alguém. E uma demanda que vai se estender por muitos anos. E que vai se estender por muitos anos. Então é muito bom resolver logo no começo. Uma segunda coisa muito importante nesse novo código é que ele é voltado para o processo eletrônico. Então, a ideia é que no Brasil inteiro o processo eletrônico esteja perfeitamente em funcionamento em alguns anos. E aqui quero chamar a atenção, os tocantinenses são privilegiados, porque o único estado do Brasil que tem um processo inteiramente eletrônico é o estado de Tocantins. Nenhum outro tem. Todos estão atrasados em relação a Tocantins. E na medida em que o Brasil todo tenha processo eletrônico, isso vai significar uma agilização. Os processos vão tramitar num prazo mais curto. Uma terceira coisa muito importante desse novo código é que ele cria o que nós chamamos de coletivização dos julgamentos. Então, é o Supremo Tribunal Federal julgando 700 ações de uma vez só, o Superior Tribunal de Justiça julgando 800 ações de uma vez só. Eles criam um incidente que permite a um Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Tocantins, julgar de uma vez só 450 processos de todo o Tocantins. De uma vez só. Então, isso vai significar uma economia de tempo de trabalho e vai trazer uma maior eficiência para a justiça. Além dessa coletivização, o Código cria também, essa é uma outra grande coisa, é um sistema de precedentes. O que isso significa? A lei diz assim, o novo Código de Processo Civil diz assim, que os tribunais locais devem respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Os juízes devem respeitar
respeitar as decisões dos tribunais de justiça. Então, com essa ideia de precedentes e de observância das mesmas decisões tomadas pelos tribunais, nós vamos experimentar no Brasil, assim cremos que aconteça, né, uma maior agilidade nos julgamentos, uma maior harmonização das decisões, para que no Rio Grande do Sul uma pessoa tenha o mesmo direito reconhecido que em Pernambuco ou que em Palmas. Isso hoje não acontece, as decisões são muito diferentes, mas com essa necessidade de observação dos precedentes, nós temos uma tendência de que em todo o Brasil haja uma uniformização, todo mundo tem os seus direitos reconhecidos de uma maneira igual. Isso vai também significar agilidade e maior segurança jurídica. Então essa é uma outra aposta que o Código de Processo Civil faz e que nós precisamos acreditar que isso possa dar certo e fazer a nossa justiça uma justiça melhor. Quando o senhor fala nessa uniformização de entendimentos, nós lembramos de um projeto, de um programa que aconteceu no âmbito dos Tribunais de Contas do Brasil, chamado Promoex, que promoveu justamente esse entendimento universal dos Tribunais de Contas quando se trata da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu aproveito para fazer esse comentário para perguntar, no âmbito dos Tribunais de Contas, né, quais são as mudanças mais significativas do novo CPC? Olha só, essa é uma coisa que está sendo discutida hoje. Existe uma comissão dentro do Tribunal de Contas de Tocantins, uma comissão elaborada para a reelaboração do regimento interno do Tribunal de Contas, para que ele se adapte ao novo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil ele traz algumas novidades muito importantes em relação ao desenvolvimento dos processos jurisdicionais. Mas há uma regra, o artigo 5º do novo Código, que fala de uma aplicação subletiva e subsidiária aos processos administrativos. Então, o que se está pensando hoje e realizando hoje é uma adequação dos regimentos internos para que os procedimentos perante os tribunais de contas, eles obedeçam às formalidades e às garantias que hoje se encontram no Código de Processo Civil. Então, quando nós pensamos em prazos, em dias úteis, por exemplo, essa é uma coisa que vai valer, que está valendo lá na Justiça, tem que valer no Tribunal de Contas também. Quando a gente pensa nas comunicações eletrônicas, isso tem que valer também. Há uma regra no Código de Processo Civil que permite que empresas públicas todas e as privadas, que não as micro e pequenas empresas, sejam citadas e intimadas apenas por via eletrônica. Essa é uma coisa que em Tocantins eu sei que já acontece. Nós precisamos aperfeiçoar os regimentos internos para que o contraditório sempre seja aplicado, que as pessoas realmente tenham a oportunidade de se defender perante o Tribunal de Contas. Isso é muito importante. Tem uma outra regra no Código de Processo Civil que diz que as decisões têm que ser bem fundamentadas. Essa é uma coisa que precisa ser colocada no regimento do Tribunal de Contas também. Então, o Código de Processo Civil ele traz uma série de aprimoramentos que podem ser e devem ser incorporados ao processo administrativo nos tribunais de contas. Isso é democracia. Isso, na verdade, é participação das pessoas nos processos para que o Estado só possa limitar os nossos direitos na medida em que nós tenhamos tido a oportunidade de participar. Isso deve estar acontecendo aí nesses próximos meses aqui em Tocantins e em todo o Brasil. Como é que o senhor avalia a aplicação do novo CPC na comunidade jurídica? Eu acho que os advogados eles saíram de alguma maneira enfraquecidos com esse código, os juízes saíram fortalecidos, os juízes agora têm muitos poderes, principalmente em matéria probatória, os que os juízes decidem está decidido. Em audiência, os juízes são muito poderosos, mas hoje eu venho pensando assim, se esse é o preço para a gente ter um processo mais rápido, e se essas outras coisas todas que eu citei vão gerar um processo mais justo, que seja assim e que a justiça caminhe para um estágio melhor no Brasil, melhor do que o que nós tivemos nesses últimos anos. Vamos mostrar o livro que faz parte do curso? Nós estamos... na verdade, os profissionais do direito do Tocantins estão tendo acesso a um curso online que eu elaborei em São Paulo há cerca de um ano. É um curso de 19 horas, são 67 aulas de 20 minutos, onde eu falo de todas as novidades importantes do Código de Processo Civil. Então, quem fizer esse curso vai ter uma noção muito boa do Código. E esse livro foi elaborado com o objetivo de dar essa visão geral aos advogados, aos juízes, promotores e aos estudantes. É um livro muito simples, mas que significa um caminho diferente para aproximar o profissional do conhecimento do novo Código de Processo Civil. Na primeira parte, eu digo apenas em 40 tópicos
tópicos, o que desapareceu em relação ao Código 73. Então, em 5 minutos, você já tem uma ideia do que desapareceu. Na segunda parte, eu dou, numa relação de 200 coisas, as novidades mais importantes. Na terceira, eu apresento os 1.072 artigos, cada um deles em uma linha. Então é possível ler em 45 minutos o código inteiro em uma linha cada artigo. Na quarta parte, eu faço um resumo de cada um dos artigos, reduzindo a 25% do texto. Então, se o texto é desse tamanho, ele fica desse tamanho. Se o texto é desse tamanho, ele fica nesse tamanho. Então, dá para ler em 2 horas o código todo. E na quinta parte, todo o texto do novo código, com todas as palavras novas sublinhadas. O que é velho não tem a marcação. Então é possível olhar para qualquer página do código e saber, isso é novo, isso é velho. E dessa maneira, esse livro acaba funcionando como um material de apoio para quem faça o curso online. Extremamente didático. Extremamente didático, esse é o objetivo, que ele seja extremamente didático e que as pessoas possam, finalmente, ter uma visão completa do que significa esse novo Código de Processo Civil, que é tão grande, que é tão extenso e que é tão difícil. Mas as pessoas precisam primeiro conhecer o código para depois a gente começar a discutir as profundidades e os detalhes que esse novo código nos apresenta. Pois é, olha só, esse curso elaborado pelo professor Costa Machado já é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Contas e a OAB Seccional Tocantins. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e de Intercâmbio Acadêmico, Científico e Cultural, ocorrida também nesta semana, oficializou essa parceria. E o termo foi assinado pelos presidentes do TCE, conselheiro Manuel Pires dos Santos, e da OAB, Walter Orrofuge. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu faço convite para o senhor. Até a próxima. Quero voltar, com certeza. E para você que está nos assistindo também, muito obrigada e até a próxima.